Maçons Vagabundos. Por Victor Guerra. Alguns dias atrás, um trabalho não assinado foi publicado no blog da Alvenaria Mista, intitulado de tal forma que poderia traduzir algo como pedreiros independentes ou trampers, e algumas considerações que me parecem estar fora do contexto histórico e conceitual. Além de estar em grande parte em contradição com o espírito de liberdade do maçom e da própria maçonaria. O artigo perguntou, referindo-se aos trantremaçons: o trabalho maçônico é possível sem uma loja? Penso que não, e isso apesar da corrente que parece se espalhar no universo maçônico, no qual mais e mais membros dessa antiga irmandade renunciam a pertencer a uma loja ou uma obediência em prol de uma nova teoria, segundo a qual o trabalho pode ser feito sem a ajuda de outras irmãs e irmãos. Creio que o irmão em questão fixa antecipadamente um certo estereótipo de uma loja, a fim de progredir em seus pensamentos. E esse irmão anônimo parece esquecer que o mundo da pedra, pedreiros, maçons, guildas e irmandades, pedreiros, era muito diverso e heterogêneo, como se o incluísse em um estereótipo muito determinado e fizesse projeções a partir dele. Por outro lado, o autor da reflexão publicada no DH Lore, Michel de Mazonry, culpa o abandono de lojas e obediências às novas teorias de poder trabalhar a pedra bruta sem a colaboração de irmãos e irmãs. Mais uma vez, o escritor estabelece certos parâmetros para justificar suas teorias peculiares, e devo-lhe dizer que o fenômeno dos maçons isolados ou sem teto não é uma novidade, mas é registrado ao longo da história maçônica e dos companheiros, e foi produzido para uma variedade de causas, a partir da ocupação de pedreiro em pequenas obras, o que significava que alguns mestres com seu aprendiz e companheiro estavam por anos isolados da loja mãe, ou foi devido a outras circunstâncias ou problemas ou concepções de trabalho, uma vez que havia pedreiros livres, que podiam se mover e contrair sem grandes problemas. Ele e os maçons sem teto acreditam que a prática da arte é possível, substituindo pertencer a uma loja por passar por muitas e variadas em que eles deixam seus conhecimentos, mas sem a natureza fugaz da visita que lhes permite receber nada em troca. O resultado final é um empobrecimento do próprio discurso, devido à exaustão e à falta de uma nova sabedoria que renova e mantém atualizado o conhecimento cansadamente adquirido nos dias em que a fraternidade era vivida em toda a sua intensidade e complexidade. O artigo em questão revela uma firme defesa da loja ligada à obediência, como entidades de apoio do edifício maçônico, construído a partir do final do século XVIII com a estruturação das obediências, cujo objetivo final será em meados do século XIX, e parece ter o medo do que outras instituições fizeram diante desse tipo de vetores da errância iniciática que causa desordem, mesmo na forma de um turbilhão que não deixa nada ou ninguém ileso, quebra sem exceção os obstáculos e limites estabelecidos em todos os escopos, Maffezoli. Maçom errante. Por outro lado, o irmão parece desconhecer que o trabalho de modelar a pedra bruta, naquela imagem maçônica que ele administra, em suas traduções entre maçonaria operacional e especulativa, o mestre pode abordar seu trabalho precisamente porque ele é um mestre, e ele pode trabalhar sem mais delongas. Problemas em completa solidão, pois esse trabalho de esculpir a pedra bruta, que não seria mais tanto, é pessoal e é feito em solidão através da reflexão pessoal, também do grupo, mas cada um de sua liberdade, como pedreiro livre escolha o método e o sistema, uma vez que não existe um padrão estabelecido na maçonaria. Em geral, e digo isso por minha própria experiência, como mestra pedreiro que sou e exército, não visito as lojas para deixar o conhecimento, mas para coletá-lo e fazer um trabalho de contraste interno e refletir sobre ele. Acredito e, por assim dizer, nunca mais cresci como maçom desde quando saí para debater na loja, para me concentrar no trabalho interno de reflexão. Portanto, estou claro que cada maçom é um mundo e o que vale para alguns nem sempre se aplica a outros, mas esse passeio solitário e vagabundo, em parte, coloca a má consciência logística em risco de um trabalho mal feito, pois às vezes, com sua mera presença, a ordem estabelecida está sendo abalada, destacando que a loja deve andar e deixar o estilo de vida sedentário que às vezes força o grande trabalho a esquecer a origem que marcou a jornada de 1718
2017. Por outro lado, por mais que se conheça a arte, ou seja, domine a técnica, os trabalhos não são empobrecidos, mas são regenerados. A técnica pode ser um pouco áspera devido à falta de ritmo coletivo ou demandas do roteiro, mas acho que essa ausência não precisa prejudicar a essência do trabalho interno e pessoal do pedreiro, e menos hoje em um mundo totalmente globalizado. O mencionado blog continua indicando: ele e os sem-teto maçons acabam perdendo outra das mais importantes virtudes maçônicas, a tolerância. A natureza fugaz da visita mencionada faz desaparecer a possibilidade de conflito e, com ela, a prática da tolerância. É verdade que o isolamento acarreta um certo grau de falha de tolerância, perde-se a dimensão da convencionalidade e do consenso, mas devemos lembrar que o maçom não é um monge lógico que passa a vida na maçonaria, mas que o novo pedreiro é alguém que está na sociedade. Na verdade, a vida do pedreiro na loja é reduzida para uma estadia de 3 ou 4 horas por mês, ou se você quiser 6 ou 8 horas por mês. O resto do tempo que o pedreiro coexiste com sua família, ambiente social e de trabalho, a partir do qual ele aprende e ensina, é difícil enfrentar esses exercícios de reflexão e poder respondê-los com base em estereótipos pessoais de trabalho logístico, operacional e especulativo. A partir dessa construção peculiar, fazem extrapolações, porque então essas coisas acontecem. Sabemos como maçons experientes que somos que muitos abandono dos mestres maçons das lojas se devem ao cansaço, rotinas vazias e trabalho superficial e muito rotineiro, onde às vezes a reflexão mais profunda é uma constante ausente, tanto que há pouco tempo, uma irmã significativa atraiu a atenção porque as placas lidas não foram debatidas e a irmã foi informada de que era uma tendência geral ao ler placas. Portanto, a taxa de abandono dos mestres maçons e suas razões é, por outro lado, uma investigação ainda pendente de contraste, embora muitos desses abandonos ocorram no estágio do mestre, que geralmente são produzidos pelas piadas impostas pelas ordens e ordens. Obediência, rígida e controladora, que às vezes metastatiza com a posição de um maçom em um alojamento livre, e especialmente quando você deseja exercer essa opção. Portanto, a perambulação maçônica é algo essencial que é imposto ao companheiro maçom e, de qualquer forma, recomendo ao escritor de Os Sem-Teto Maçons a leitura Reflexões sobre o Único Pensamento e Maçonaria. Também recomendo a leitura do livro de Michel Maffei, O Leer of Nomadism. Provos iniciáticos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.